Bom dia, queridos. Continuando o nosso devocional em Mateus, no capítulo 7, e hoje no versículo 15, a seguir, que diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E assim, pelos seus frutos, os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos comentar esses versículos. Primeira coisa que eu aprendo quando eu leio esses textos é que a Bíblia, primeiramente, ela é escrita para mim. Quando eu leio a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia para mim. Muitas pessoas, no decorrer da caminhada cristã, pregadores, pastores, se perdem no decorrer do caminho porque passam a ler a Bíblia para pregar. Passam a ler a Bíblia para criar sermões, para planejar estudo, para planejar reuniões. E esquecem de ler a Bíblia para si mesmo. E a Bíblia, ela é primeiro lugar para mim. Eu não posso jamais perder isso, porque senão eu vou me tornar um fariseu. Então, a primeira coisa que eu aprendo é que eu preciso observar a mim mesmo, observar os meus frutos, me observar como árvore, deixar o Espírito Santo me podar, me limpar. Mais adiante, lá em João, Jesus vai dizer que a árvore que dá frutos, ela é podada, ela é limpa para que dê ainda mais frutos. Então, eu tenho que deixar o Espírito me limpar, me podar como árvore para que eu venha dar mais frutos. E eu tenho que estar sempre me observando as minhas ações, as minhas reações, o meu cotidiano, a minha vida, no meu dia a dia, com as pessoas dentro da minha casa, com a minha vizinhança, como eu sou, que tipo de fruto eu estou dando. Em Gálatas, Paulo vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então eu tenho que me observar. Eu tenho sido uma pessoa bondosa, uma pessoa de boas ações, que ajuda o necessitado, ajuda o meu próximo, ajuda o meu irmão, ajuda aqueles que estão passando por necessidade. Eu tenho sido uma pessoa benigna, uma pessoa que tem um olhar bondoso, que vê a vida, as coisas com um olhar bondoso, uma pessoa benigna, que gera o bem, que faz o bem, que vive o bem, que vê as coisas de uma visão
benigna, né? E não aquela pessoa maldosa que só vê o mal, que só vê a maldade, que só espera o ruim, que só vê o lado ruim das pessoas, que só vê o lado negativo. Não, eu tenho que ser uma pessoa benigna. Será que eu estou permitindo que o Espírito produza isso em mim? Ou eu ainda tenho aquela mentalidade maldosa, negativa em relação ao outro e muitas vezes a mim mesmo? O fruto do Espírito é paz. Eu tenho sido uma pessoa de paz, né? Uma pessoa que apazigua, ou uma pessoa de guerra, uma pessoa que gera contenda. São várias coisas que nós precisamos observar em nós mesmos. Eu gosto muito desse versículo. Ele está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, porque nos dá uma receita para que nós venhamos a observar a nós mesmos, né? Como que tem sido as minhas ações, os meus frutos? Será que eu tenho deixado o Espírito produzir esse fruto em mim? Né? O domínio próprio, que é um dos frutos, eu acredito que mais difíceis de ser desenvolvido. O domínio próprio, será que eu tenho dominado as minhas emoções, meus pensamentos, as minhas ações, as minhas reações? Será que eu tenho deixado o Espírito desenvolver isso para mim? Que eu tenho tido domínio próprio, temperança, né? Será que eu sou uma pessoa equilibrada ou eu sou uma pessoa que reage com muita facilidade, uma pessoa que se irrita com muita facilidade, uma pessoa que age pelas emoções, uma pessoa impulsiva, uma pessoa que faz e depois pensa, que faz e depois ora, uma pessoa ansiosa, agitada, uma pessoa levada, né, pela impulsividade? Então, é observar a mim mesmo, e ver os frutos que eu estou produzindo. Lembrando que é sempre Cristo que produz isso em mim, mediante o meu esforço de buscar a Deus e deixar e me posicionar para que o Espírito venha produzir isso em mim, gerar isso em mim e viver isso. Então, é observar a mim mesma, que tipo de árvore eu sou. E depois, quando nós lemos esse texto, nós aprendemos também a observar os outros. Primeiro eu, sempre, depois os outros. Para quê? Para que nós não sejamos enganados com falsos profetas, com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas. A Bíblia diz que nos últimos tempos haveria muitos falsos profetas, né? Pessoas falando em nome de Deus, pregando em nome de Deus e até fazendo milagres em nome de Deus, mas que não vieram de Deus. Que naquele grande dia Jesus vai olhar para eles e vai falar: eu não vos conheço, porque não praticaram a vontade de Deus. Então eu tenho que aprender a olhar, a observar as árvores alheias para ver que tipo de fruto essa árvore está produzindo. Então a primeira coisa que eu aprendo é: isso leva tempo. Eu não posso olhar para os outros e julgar as suas ações de imediato. Uma árvore leva tempo para produzir seu fruto. Então, para eu julgar alguém, se essa pessoa é falso profeta ou não, leva tempo. Não é por causa de um corte que eu vi na internet, que às vezes outra pessoa mal intencionada postou. Não é talvez através de uma reação que a pessoa teve, às vezes no trânsito, às vezes até na igreja, talvez teve uma reação em discordância com a palavra, teve uma reação que não glorifica o nome de Jesus, mas talvez seja uma coisa que é porque nós somos humanos, então nós erramos, nós cometemos erros. Então, observar os outros, isso leva muito tempo. Não podemos sair julgando as pessoas por aí, por causa de ações isoladas que a gente vê e às vezes apenas ouve falar e já sai julgando os outros, falando que é falso profeta, que é isso, que é aquilo. Eu me lembro de uma circunstância que aconteceu no meio gospel há um tempo atrás, que o cantor Thales Roberto, em um vídeo ele disse que, não lembro exato as palavras que ele usou, mas ele disse que Deus tinha dito para ele que ele era melhor, que como ele não haveria, foi mais ou menos, não tinha outro, né, no meio dos cantores gospel.
E muitas pessoas começaram a julgar e a falar mal e a gravar vídeos falando que ele tinha ouvido a voz do diabo, que isso era do diabo, que não era de Deus. Mas esqueceram toda a trajetória dele, o testemunho dele, a mudança de vida dele, as músicas que ele produzia, as ministrações que ele falava sobre Deus, sobre o amor de Deus, sobre Cristo, sobre o Evangelho. Esqueceram tudo o que ele fez e focou apenas em um vídeo para poder difamá-lo na internet. Então isso é julgar. Isso é julgar. Jesus falou pra gente não julgar. Você tem que observar a árvore e ver os frutos que ele está gerando. Thales Roberto é um dos cantores gospel mais centrados na palavra, no evangelho, mais centrados em Cristo que eu conheço. As letras que mais glorificam o nome de Jesus, que fala sobre o amor de Jesus, sobre você ter um relacionamento com Cristo, sobre você deixar pegar a sua cruz e seguir a Jesus e viver a vontade de Deus. Mas por causa de um vídeo, as pessoas difamaram ele como se ele fosse um falso profeta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que é um falso profeta? Um falso profeta é alguém que é levantado pelo diabo para pregar, para ministrar, para cantar, para pastorear, para enganar outras pessoas. Um falso profeta é aquela pessoa que ela sabe a quem serve. E ela serve ao diabo, ela serve ao mundo, ela serve a si mesma, mas ela não serve a Cristo. Mas é colocada como se servisse para enganar a muitas pessoas. Existe hoje no nosso meio, principalmente hoje, existem muitos líderes satanistas que literalmente são satanistas. Eles têm consciência de que serve a Satanás, mas eles foram preparados para pastorear igrejas com o intuito de enganar, de ludibriar, engodar as pessoas com uma falsa mensagem, com uma falsa doutrina, para poder desviar as pessoas do propósito de Deus, que é realmente servir a Deus com interesse de coração e fazer a vontade de Deus. Então isso é que é falso profeta. Não é porque alguém muitas vezes discorda daquilo que eu prego, daquilo que eu ensino. Não é porque a outra pessoa tem uma visão diferente da minha que ela é um falso profeta. Não é porque ela falou às vezes uma coisa estranha na internet, talvez falou uma coisa que não condiz com aquilo que eu acredito, e aí para mim já é um falso profeta. Não é isso. A gente tem que parar com isso, de ficar difamando as pessoas na internet, falando que são falsos profetas. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que aqueles que vêm do diabo, que vêm do anticristo, aquele que não confessa que Jesus veio em carne, que Jesus foi 100% homem e é 100% Deus. Então primeiro a gente tem que aprender, a gente tem que conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, não apenas na letra, mas na revelação do Espírito, conhecer com profundidade, até chegar ao ponto de julgar se aquela pessoa é falso profeta ou não. Então tome muito cuidado com isso e observem as mensagens. Observem as mensagens. Aquilo que sai da boca é um fruto. É o fruto. A Bíblia diz que do fruto da boca comerás o bem. Está lá em Provérbios. Então, aquilo que sai da boca é um fruto. Então, observe a mensagem que a pessoa prega, aquilo que ela prega. Se a mensagem dela eleva Jesus Cristo, glorifica Jesus Cristo, põe Jesus Cristo no centro, então esse profeta vem de Deus. Mas quando você vê uma mensagem que eleva o ser humano, que torna o ser humano independente de Deus, que faz do ser humano seu próprio Deus, que faz do ser humano um super-herói, então aí você já tem que começar a tomar cuidado e a partir daí já observar as ações dessas pessoas, de onde essa pessoa veio, quem ela é, qual igreja ela congrega, quem é o líder dela, de onde ela vem, porque aí você vai reconhecer se ela é um falso profeta ou não. E tem muitos hoje
que muitas vezes são tidos como profetas de Deus e não são. Se a gente for observar na Bíblia, né, desde o Antigo Testamento, o diabo ele sempre levantou falsos profetas e colocou no templo profetas de Baal, que profetizavam em nome de Deus, profetizavam para o povo de Israel, profetizavam para os reis e muitas vezes dizia: vai que o Senhor é contigo, vai que o Senhor vai dar vitória, vai que você vai vencer essa peleja. Mas aí Deus levantava um profeta, um que foi provado, um que foi passado pelo fogo, um que foi jogado no calabouço, um que foi realmente aprovado pelo Senhor. E aí Deus levantava um e dizia, né, não vai, porque o Senhor não está neste negócio. Não faça desse jeito, porque o Senhor está. E essa não é a vontade de Deus. Humilhe-se debaixo das mãos de Deus e o Senhor vai te dar a vitória. E aí os reis não ouviam. Sabe por quê? Porque eles preferiam ouvir aquela mensagem de poder, de autoajuda, de que o Senhor é contigo, vai, você vai vencer, Deus te levantou assim, assado. E eram engodados por causa da sua vaidade, da sua soberba, de querer ser o eu, o centro, e não a vontade de Deus. Não querer se submeter, muitas vezes se humilhar para ser exaltado. E aí eram enganados pelos profetas de Baal. Profetas esses que eram levantados como se fossem profetas de Deus. Profetas esses que estavam no templo, ministrando ali, cuidando das coisas do Senhor. E não vinham de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a mensagem que você está ouvindo. A mensagem que vem de Deus, ela sempre vai glorificar a Jesus Cristo. Sempre Jesus vai ser o centro. Sempre a vontade de Deus vai ser soberana. E sempre vai exigir de nós alguma renúncia. Sempre vai exigir de nós que a gente passe por algum processo para sermos santificados, para sermos provados e aprovados. Então pense bem nisso. Uma mensagem de evangelho que glorifica o homem e que o homem não precisa renunciar a nada, essa mensagem, ela está bem fora do padrão daquilo que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram. Então pense bem nisso. Outra coisa importante de você aprender: ninguém mede profeta, como eu disse, por uma ação. E às vezes um profeta vem numa igreja, um pregador, uma pessoa de fora que às vezes a liderança da igreja nem conhece a vida dessa pessoa, aí chega na igreja, fala em línguas estranhas, profetiza, faz e acontece, põe a mão na cabeça das pessoas, as pessoas são tocadas, são renovadas, e aí a gente olha para isso e fala: esse é um homem de Deus. Ninguém mede se a pessoa é de Deus ou não por uma ação, por um fim de semana, por uma pregação. Quantas pessoas vêm nas igrejas, faz e acontece, fala em línguas, profetiza, faz aquele mover, aquela emoção, as pessoas choram, as pessoas pulam, as pessoas fazem e acontece. Fora dali, vai para o motel, adulterar, vai pro bar, pra balada, beber, vai pra boate, passar a noite com mulheres. Quantos fazem isso? E enganam a muitos líderes sem sabedoria, sem conhecimento sóbrio da palavra de Deus, muitos líderes sem sobriedade. Então é muito importante a gente analisar bem, conhecer bem os frutos da boca e os frutos nas nossas ações, no nosso cotidiano. E eu não estou aqui julgando quem vai para balada, quem vai para boate, não, nada disso. Não estou aqui para julgar ninguém. Estou julgando pessoas que se dizem cristãos, se dizem pastores, se dizem líderes, se dizem adoradores, pregam muitas vezes contra essas coisas e estão fazendo essas coisas.
São esses que eu estou julgando, porque são hipócritas, são falsos profetas. E também não estou falando de pessoas, porque a gente tem que ter muita sabedoria. Porque eu não estou falando, por exemplo, de uma pessoa que viveu vários anos da vida dela tentando fazer a vontade de Deus, se esforçando para viver aquilo que Deus chamou para viver, tentando fazer o certo, mas em decorrer da caminhada a pessoa caiu, a pessoa cometeu um adultério, cometeu um pecado grave, um deslize, se deixou levar pelas armadilhas do inimigo. Não estou falando também dessas pessoas, porque isso acontece. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Isso também acontece. Mas quando acontece e é uma pessoa que ama o Senhor, que tem o coração voltado para o Evangelho, essa pessoa, assim que ela tem um momento de consciência, ela se arrepende. Ela busca o perdão, né? O perdão de Deus, o perdão da igreja, o perdão dos irmãos, confessa seus pecados, se humilha debaixo da vontade de Deus, se humilha e busca novamente viver uma vida íntegra diante de Deus. Então também não estou falando dessas pessoas, que eu não estou aqui para julgar essas pessoas. E é por isso que eu digo, para conhecer uma árvore e dizer se essa árvore é um falso profeta ou não, é necessário observar por muito tempo, porque uma árvore, ela não dá fruto de imediato, ela leva tempo. Então você vai olhando aquela árvore ali, olhando, observando, parece ser uma árvore boa, parece falar coisas boas, parece ser uma árvore que está conectada com Cristo, mas aí quando começa a nascer os frutos, você vê que os frutos estão estragados. E aí você vai ter clareza, aí você vai ter discernimento. Então, tudo isso leva tempo, exige comunhão com Deus, com o Espírito Santo e conhecimento da palavra de Deus. Então, é importante discernir essas três coisas. Primeiro, observar a mim mesmo. Depois, observar o outro. Não para julgar ninguém, mas para discernir quem é falso profeta ou não. Quem é enviado de Deus ou quem está sendo enviado de Satanás para me enganar. Então, isso é muito importante, tá bom? Então, Deus abençoe poderosamente a sua vida e te dê discernimento e sabedoria para conhecer a si mesmo e para conhecer aquele que vem de Deus ou não. Deus abençoe.